Você já correu no cinema pra assistir Mãe, esse filme maluco da Jennifer Lawrence e do Javier Bardem vai te deixar nervoso tentando entender o que aconteceu. Se você não foi ainda, vá, mas fica até o final do filme. Ele não é muito fácil, vai querer te fazer xingar tudo, quebrar tudo ali no cinema. Porém, quando você sair, vai pensar, meu Deus, esse filme tinha milhões de níveis e alegorias, e será que eu entendi tudo realmente? E você não foi o único, as pessoas estão saindo do cinema, cada uma imaginando uma coisa, cada uma criando uma teoria, e essas teorias estão por aí na internet. E esse vídeo vai ser justamente para falar sobre isso, sobre essas teorias malucas que estão tentando explicar o filme. Então fica aqui para poder acompanhar as teorias e cuidado com os spoilers. Claro que eu não vou falar sobre todas as teorias aqui, afinal são muitas e nem todas são interessantes. E a galera não perde tempo, daqui a pouco deve ter até teste de mestrado tentando explicar o que aconteceu no filme. Então pra começar, eu vou falar da teoria que eu imaginei logo que eu saí do filme, mas que também tá rolando por aí na internet. O filme seria sobre o processo criativo de um artista. O Javier Bardem, o poeta dele, representa o próprio criador do filme. A Jennifer Lawrence é os sacrifícios que ele fez durante a vida, a humanidade que ele teve que deixar de lado para poder construir a sua obra. Nessa interpretação, o filme usa de metalinguagem para tentar explicar pra gente como que é o processo do artista ali entre criar uma obra, só para então ter que abandonar ela, destruir ela, para poder começar a fazer tudo de novo na obra seguinte. A pedra, nesse caso, representaria os sentimentos que o artista tem pela obra anterior que ele precisa destruir, só para então poder ter a criatividade, só para então poder conseguir produzir uma coisa nova e original. O que contribui bastante para essa visão seria o fato de que uma vez que a obra está pronta, ela está entregue ao público, a obra não é mais do artista, é do público que passa a interpretar ela da maneira como ele quer, como as pessoas que entram na casa e falam, nossa, isso aqui é o artista disse pra gente que é tudo nosso, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode entender o que quiser da obra dele. Assim como a gente está fazendo nesse vídeo, falando sobre o próprio filme. Nessa interpretação, o bebê seria justamente a obra final do artista, que é dilacerada e devorada pelas pessoas, pelos fãs dele. Só pra gente finalizar essa teoria, o termo mãe seria justamente para definir aquilo que dá vida para algo ou para alguém, assim como o artista dá vida, cria a sua obra. Uma outra teoria diz que esse filme fala justamente sobre como é ser uma mulher, mas para esse filme eu crio duas subdivisões. A primeira delas diz sobre como é ser uma mulher dona de casa. Uma mulher que, como a personagem da Michelle Pfeiffer diz, se doa, só para as pessoas virem e gritarem coisas sexistas na sua cara, derrubar a pia que não estava presa ainda e no final ainda roubarem o seu filho. Ela tem que resistir a todos dando pitaco na sua vida, colocando ela sempre numa posição inferior ao do marido, que nem para mais para consultá-la. E quando ela tenta ser ouvida, quando ela levanta sua voz para que ela seja escutada, ela é classificada como uma vagabunda, como uma histérica e que não quer fazer o que os outros esperam dela. A segunda subteoria seria sobre como é ser uma mulher comum diante de todos os holofotes apontados para o trabalho do marido, que seria tão famoso, tão divulgado, que as pessoas se sentem no direito de invadir a casa dele, de falar sobre ele, de comentar sobre as coisas da vida dele, as decisões que ele toma, e nesse caso também teriam esse direito com ela, que está vivendo junto com ele. As pessoas se sentem tão poderosas nesse caso, que elas se sentem no direito de poder falar se ela tem se ela vai ter um bebê, se ela não vai ter um bebê, como que ela vai falar com o marido dela. É claro que essa explicação aqui deixa passar algumas coisas, por exemplo, o que seria aquele remédio amarelo que ela toma, mas a gente pode talvez tentar interpretar isso como o remédio que ela toma ali para controlar talvez a depressão, o estresse, a raiva que ela sente do mundo. Eu já falei de 2/3 teorias até agora, então vamos falar da 3/4, que diz justamente que o filme é uma representação da natureza. A Jennifer Lawrence seria a própria Mãe Terra, ou Gaia, como alguns gostam de colocar. Ela estaria louca ali para tentar equilibrar, manter a sua casa. Os outros personagens seriam os humanos, que usufruem de tudo ali o que a Mãe Terra pode dar, mas que preferem agradecer ao Deus, ao poeta, representado pelo Javier Bardem. Eles desafiando assim tudo que ela criou acabam deixando ela na defensiva. E os caras que defendem essa teoria colocam que o fogo na casa seria justamente uma representação do aquecimento global causado pela própria mãe natureza. Tá, eu não sou muito fã dessa teoria sozinho, acho que ela não explica muita coisa, como por exemplo o que seria o bebê e o que seria o remédio que a Jennifer Lawrence toma, mas ela pode te agradar. Então antes da gente falar aqui sobre a última teoria, confere aqui se você é inscrito no canal, por favor. Se não é inscrito e gostou do vídeo, por favor se inscreve, deixa um like aqui, deixa um comentário, pra gente poder continuar produzindo mais vídeos, que isso dá uma força, dá um ânimo pra poder continuar fazendo isso aqui. Então, bora lá pra última teoria.
Essa última explicação diz que o filme seria uma representação para a Bíblia. Nesse cenário, Jennifer Lawrence continuaria sendo uma espécie ali de mãe terra, enquanto Javier Bardem seria tanto Deus quanto os textos bíblicos. O Ed Harris e a Michelle Pfeiffer seriam o Adão e Eva. E essa explicação tem uma coisa muito legal nela, porque ela é a única que explica aquele machucado na costela do Ed Harris. O que seria? Ele chega na casa triste, sozinho, e acaba que após um machucado, a Michelle Pfeiffer chega, e ela é a Eva, como a gente acabou de falar. Então ela seria sido feita da própria costela dele. Os filhos dos dois seriam Caim e Abel, que acabam matando um ao outro. A gema seria o fruto proibido, que eles acabam mexendo, quebrando, e acabam também fazendo sexo na casa logo após isso, sexo no próprio paraíso. A casa então passa a ser o lar da humanidade, que não tem mais o paraíso ali para eles. E nesse cenário também a gente pode chamar talvez a Jennifer Lawrence da própria Virgem Maria, e o bebê seria o Messias que a humanidade acabou matando. I'm trying to do is bring life into this house. Open the door to new people, new ideas. It's just never enough. Opa, e aí galera, vocês têm outras teorias para tentar explicar o filme? Você curtiu essas teorias ou quer que a gente faça vídeos sobre outros assuntos aqui, sobre outros filmes? Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, toda aquela coisa que você sabe. Sexta-feira vai ter outro vídeo, então um abraço e tchau!